onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24, versículo 3. O eterno fanal. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar. E a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando pra Cristo, o eterno fanal. Programa da Fé. De volta à palavra original.
Ouvintes, amados, preciosos irmãos e irmãs, o nosso tema de hoje será o poder que há na palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi enviada. Isaías capítulo 55, versículo 11. Em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito: porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, se há uma palavra fiel, é a palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta. Quando Jesus estava com seus discípulos, os discípulos mostravam a ele a estrutura do templo, admirados, uma construção que demorou mais de 45 anos para ser construída. E o Senhor Jesus, profeticamente, abre a sua boca e diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em particular, eles quiseram saber quando que o templo seria destruído. Isto é, quando não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E eles, além de perguntar quando seria isto, eles acrescentaram mais duas perguntas. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós vamos focar a primeira pergunta: quando serão essas coisas? E nos próximos programas falaremos sobre as outras perguntas e, consequentemente, a resposta de Jesus para estas perguntas. O Senhor Jesus começa a responder a primeira pergunta
em São Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao versículo 20. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Esta profecia de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, esta profecia já é passada, o seu cumprimento já passou. Ela foi cumprida no ano 70 da era cristã, 40 anos mais tarde, veio então o cumprimento desta profecia. Quando, para deter uma rebelião em Israel, o general Tito, general romano, sitiou a cidade, cercando-a e matando muita gente. Mas por que então Jesus diz: orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado? Porque no inverno as colinas da Judéia eram cobertas de neve. No sábado, porque os portões da cidade estariam fechados, e aí Israel ficaria preso ali dentro. E ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Uma mulher grávida, ela tem dificuldade para fugir, bem como também uma mulher com um recém-nascido, ainda amamentando. Isto já foi cumprido. Mas o que eu quero focar nesta programação, como em toda a Bíblia, tudo que foi falado por Deus jamais veio a não cumprir. Tudo que foi falado teve o seu cumprimento. Portanto, a palavra de Deus é a verdade e ele vela por ela para cumpri-la. Segundo a história, o general Tito deu ordens para os seus soldados subordinados para pouparem o templo,
para não destruírem o templo. O templo deveria ser preservado como um troféu, como uma relíquia, uma conquista de guerra. Mas a palavra que saiu da boca do Senhor Jesus, ela é maior do que a palavra que saiu da boca do general Tito. A história conta que um soldado atirou uma flecha inflamada. Se foi a intenção dele destruir o templo, ou se não foi, porque se não foi, foi a mão de Deus que guiou aquela flecha. Se foi, foi Deus que pôs no coração do soldado desobedecer a ordem do general Tito. Porque a flecha inflamada atingiu o templo. E o templo pegou fogo. E cumpriu-se a profecia, a palavra de Deus que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A palavra de Deus falada não voltou vazia. Ela cumpriu o propósito para o qual ela foi enviada, ela foi falada, ela foi profetizada. E o Senhor Jesus, finalizando seu sermão de Mateus 24, ele diz no versículo 35: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso quer dizer que você pode acreditar, ter confiança naquilo que está escrito. O Senhor Jesus teve tanta confiança que em Mateus capítulo 4, ele foi tentado pelo diabo e o venceu com aquilo que estava escrito. Satanás não suportou três respostas de Jesus Cristo. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo fugiu dele. Ele venceu com a palavra. Nada podemos contra a palavra, senão pela palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Às vezes, não que eu sou contra a medicina. Os médicos são bons, são formados, merecem o nosso respeito, porque eu busco a medicina. Mas muitas vezes eu estou com mais de 25 anos de ministério.
E eu já encontrei casos que a palavra do médico era mais ou menos como a palavra do general Tito. Através de um exame de laboratório, o médico chega à família do doente, talvez o filho doente, talvez a esposa doente, talvez o esposo doente, e ele chega e diz, até com sinceridade: eu não posso fazer nada. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Leve-o para morrer em casa. Leve-a para morrer em casa. Mas, se a palavra do general Tito caiu por terra por causa de uma profecia que havia saído da garganta de Jesus Cristo 40 anos antes do acontecimento, você pode se refugiar-se na palavra de Deus. Você pode ter a sua alegria de volta na palavra de Deus. Você pode voltar a dormir. Você pode voltar a ter sossego, crendo, descansando na palavra de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você acreditar na palavra de Deus e ignorar o que o médico diz, não quando ele diz que o remédio vai funcionar, mas quando ele diz que não tem mais jeito, para Deus há jeito, para Deus há solução. Em São Lucas, capítulo 18, versículo 27, o Senhor Jesus disse: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Em São Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37, o anjo disse para Maria: já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Isabel, sua prima, porque para Deus nada é impossível. Você quer ficar do lado de Deus, onde nada é impossível? Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível para o que crer. Não há embaraço, não há situação impossível para aquele que crê. Não há doença que pode deter
um homem, uma mulher com a fé em sua palavra. Deus é maior. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Portanto, tem de bom ânimo, anima-se, encoraja-se. Deus vai te abençoar nesta programação de fé. Nós vamos orar a oração da fé e você obterá a sua vitória. Maravilhoso Deus, nosso poderoso Pai, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo o sobrenatural. Na criação, na saída de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho, um povo que caminhou no deserto 40 anos, sem plantar e comeu, sem furar poços e beberam. Suas roupas não gastaram, seus sapatos não furaram, porque eles estavam sendo supridos em tudo pelo teu grande poder. Senhor, supre agora os meus ouvintes, supre em suas necessidades. Se é, Senhor, uma cura, uma doença incurável, essa doença assolando os habitantes da região, o vírus da dengue, eu neutralizo esses vírus pelo poder da fé. Câncer caia por terra, tuberculose, enxaqueca, bico de papagaio, outros problemas na coluna, artrose, diabetes, catarata, em nome do Senhor Jesus, estão todas elas repreendidas pelo teu poder, pela autoridade divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.